coisa toda. Mas isso daí já é o milho híbrido aqui já é tranquilo. O que mudou muito foi que na época, hoje, o mercado, a dominância é híbrido simples, quase, sabe? Pela entrada da biotecnologia, né? E assim, por exemplo, naquela época ainda tinha muito híbrido duplo, tinha triplo, sabe? Aquela coisa toda, em variedade, né? Mas hoje o mercado mudou muito. Ou isso, deixa eu te fazer uma pergunta bem nessa época. Eu sempre, quando eu trabalhei na Pioneer, a gente ouvia falar que a Pioneer foi a precursora, basicamente, do lançamento do milho híbrido, de você sair de variedades e entrar no milho híbrido. Esta fase que você estava construindo a Ciba Semente, Germinal, saindo da semente de jabuticabal, o milho híbrido já era uma verdade forte ou estava entrando ou não tinha entrado ainda, ainda estávamos em variedades? Em que fase estávamos aí? Não, assim, ó, o milho híbrido é uma coisa forte, né? Sempre, já estávamos, com certeza, tá? Esse é o negócio. Só que o mercado ainda não era 100%. Comprador. Exatamente, a gente teve ali, tinha muita variedade, um híbrido. Já existia na época o híbrido HMD 7974, foi um híbrido feito pelo Instituto Agronômico de Campinas. As empresas comercializavam esse. Quem tinha já bons híbridos assim era a Grosseries, a Cargill, né? A Como era trabalhar contra esses leões do mercado, construindo uma história? A gente não trabalhava contra, não, porque não tinha. Você não vai bater em grande, cara. Você tem que ficar ali e Não aprender. tinha como, né, cara? Não, a gente, é verdade, isso é uma coisa. Você não. Você tem que aprender com o concorrente, com os outros, assim por diante. Então a gente tinha admiração na época, né? A Grosseries tinha 50% do mercado, a Grosseries tinha 30%, na Cargill 30%, uma coisa assim. A Pioneer era a quarta, eu acho, nessa A época. G122, a G303. 103, cara, muita coisa. Tem a Decalbe com os 214, 205, aquela coisa toda. Mas isso daí já é o milho híbrido aqui já é tranquilo. O que mudou muito foi que na época, hoje, o mercado, a dominância é híbrido simples, quase, sabe? Pela entrada da biotecnologia, né? E assim, por exemplo, naquela época ainda tinha muito híbrido duplo, tinha triplo, sabe? Aquela coisa toda, em variedade, né? Mas hoje o mercado mudou muito. Qual foi o material da época Singenta, Ciba e Companhia Limitada que morou no seu coração? Que híbrido era esse? Não, eu não, assim, Não vem dizer para mim que o geneticista, o melhorista, não tem um filho que ele gosta mais. Ele tem, ele tem. Quem era o seu? eu gostava mais, eu falava, do Torque, porque foi o último, eu fiquei lá no tempo que eu estava lá, Qual o né, material? chamava Torque. Ah, o Torque. Nossa, famosíssimo. É. Então, na minha época lá, o que tinha uma influência quase direta lá, mas era uma equipe, tá? Tinha eu, tinha o Savelli, a turminha lá. É o seguinte, lá foi lançado, tinha o G800, tinha o G600, tinha o G85, tinha e outros lá agora, mas E Master e Exceller, não estão aí? depois veio para a Safrinha, eles se encaixaram muito bem. Master, Excel e do Torque. Depois eu saí, tá? Depois é uma historinha bem interessante também. Aí eu saí, isso foi em 95, tá? Essa época aí, eu estava na produção da FIBA, sabe, da Germinal. E eu fui para lá sem querer também, porque o meu negócio eu estava em Uberlândia, tinha montado a estação de pesquisa lá em Uberlândia, né? É, foi a primeira empresa a ir para aquele Triângulo Mineiro, fomos nós que eu digo na época, né? A Germinal. Nós fomos lá, compramos uma baita de uma fazenda, montamos direitinho lá, né? E então, nessa época aí, a, vamos dizer, a gente tinha os híbridos todos lá, Master, eu estava lá. Só que em 92, por uma decisão da empresa, me mandaram para a produção, tá? Porque estava com os problemas lá, se mudando e tal, e acabei indo para lá, tá? Sem querer. Eu acho que foi a primeira vez que na minha vida que não, profissional, que eu chorei, quando eu tive que sair de lá, sabe? E na época era o Delano, o diretor lá. Conheci Delano. o Delano. E o Delano falava bem, Roberto, não sai, cara, porque lá eu pedi demissão, sabe? Porque eu fiquei revoltado de ir para a produção, né? Olha como é que são as coisas, né? Aí fui para Ituiutaba.
Morava em Uberlândia, para Ituiutaba toda semana, aquela coisa, minha vida meio bagunçou, sabe, ali. E daí é o seguinte, aí eu falei, Delano, eu vou, porque eu preciso, mas eu vou pedir demissão daqui. E eu, passado 4 anos, eu fui lá, Delano, tá aqui, eu estava na época com 42 anos, eu acho, uma coisa assim, eu pedi demissão. E saí. Falei, Aí o Delano falou, não, cara, a gente tá te preparando para você assumir posições futuras. Eu falei, quem disse para você que eu quero? Quem disse para você que eu quero a tua posição? Eu não quero. Olha só, foi assim. Bom, enfim, pedi demissão, saí, montei um negócio meu, sabe, ali. Você não vai acreditar, colheita em espiga para semente, porque eu fui um dos primeiros ali. Eu montei o secador lá em Matão, que tem até hoje lá em Espiga, porque a Ciba na época colhia milho a granel só, né? Era um negócio assim, de semente jabuticabal. E eu fui para os Estados Unidos, tirei foto lá das unidades da Pioneer, né? Vim aqui, dei para o engenheiro da Ciba, falou, vamos fazer secador. E fizemos o secador em Espiga. O primeiro foi lá, tá? E ali começamos. Ninguém secava em espiga, Aris? Só a Pioneer. Só a Pioneer. No Brasil já secava no Brasil em espiga, pai. A Pioneer já fazia isso, tá? Eu falei, não, nós temos que imitar os bons, né? Vamos para lá. E fizemos, né? E começou ali, mas é uma dificuldade enorme. Não dá para... Você fica um dia inteiro se contar a história, né? As dificuldades, sabe? Uma das coisas que o pessoal hoje é saber lidar com dificuldades, sabe? E aí eu falo para você, eu enfrentei várias dificuldades. Hoje eles arrumaram um nome bacana para isso, né? É ser resiliente. Resiliente. O mundo muda. Para nós era o buraco era mais embaixo, né? Mas você saiu daí e foi para Cargill, ok? Não, aí deixa eu te contar. Saí, né? Fiquei um ano com montando esse negócio aí. Tal. Aí falei, cara, isso aqui não é meu negócio. Aí eu quis voltar pro negócio. Rapaz, eu não achava emprego. Te dá que eu falo, as dificuldades. Até que o seguinte, o Tavares estava querendo montar essa parte de desenvolvimento de produto, e eu era muito amigo do Delmo. O Delmo era o melhorista lá da Cargill, sai do Gilberto Posar, e eles me indicaram. E aí eu fui para lá, e fui para Andirá, no Paraná. Olha a coisa como é que foi, né? Beleza, fui para Andirá, trabalhei com o Tavares, foi um aprendizado enorme, eu, o Sérgio Ortiz, sabe, ali. Na época o Valdemar Gente era o presidente ali, cara, a Cargill estava no legal, né? Só que depois a Cargill quebrou. Não sei se o Valdemar Gente saiu, né? E o Alfonso Alba, que era responsável pela Cargill na Argentina, assumiu. Sabe que quando eu entrei. Em 97, eu acho que foi, não estou bem lembrado, né? Foi por aí mesmo, 97. Aí eu falei, rapaz, agora o Alfonso Alba vem aqui, né? Vai. Deixa eu contar uma do Alba. Interessante, fazer uma parte. O Cal falou assim, Esgoda, se você quer entrar na Cargill, primeiro você vai fazer entrevista com o meu chefe. Se ele gostar de você, aí eu converso e entrevisto você. Me mandou, estava em Palotina, me mandou lá, o Alba estava num hotel em Foz do Iguaçu, mas ali no lado da Argentina. Fui lá, tô lá no sofá esperando chegar o tal do Alba na recepção. Daqui a pouco entra um cara de bermuda e tal, né? Eu já tinha avisado da recepção, veio até mim e começou uma entrevista. A gente falou isso por 1 hora. Em uma altura do campeonato, ele vira para mim, né? Com aquele portunhol, né? Dele, né? Escuta, né? Quanto tempo tu achas que eu preciso para saber se tu és uma pessoa que dará certo para esta função? Eu tinha conversado 1 hora com ele, né? Falei assim, em torno de 1 hora. Ele vira para mim e fala assim, Esgoda, eu preciso apenas 5 minutos. O resto é só enchimento. Isso. Eu falei, pô, vivendo e aprendendo, né? Uma figura, Alfonso Alba, baita cara. Mas e aí? Mas então, aí foi o seguinte, entrou o Alfonso Alba, né? Aí eu estava viajando, eu e o André Figueiredo, porque na época o André Figueiredo, que hoje está na KWS, diretor, e o Guerreiro, né?
reportava direto para mim e nós tínhamos montado uma equipe, o Márcio Chon, o Paulo Alves, que você fez a entrevista outro dia, né, o Boer, alguns tem mais pessoas que eu não acho que não vou lembrar o nome de todos ali, tá? O Jaques, que Jacques Miles, tá na Stein. estavam ali, comigo ali. Nós tínhamos montado um time bacana, sabe? A Cargill estava bem, né? Só fera, só fera. Só fera. E foi. Então, aí é o seguinte, mas aí o Afonso Alba entrou, eu e o André Figueiredo, eu acho que viajando aqui pelo sul, sabe? Aqui, eu acho que era, não me lembro exatamente a cidade que nós estávamos, né? E o Afonso Alba me ligou, eu falei, André, espera aí que deixa eu falar com ele. Ele me ligou e falou, Roberto, tudo bem? Tá, tudo bem. Ah, falei, tudo bem. Eu já conheci ele da Cargill da Argentina, tá? Olha, é o seguinte, tô assumindo aqui, aquela coisa toda. Eu queria ver se você pode me ajudar. Eu falei, claro, né? Não, você fica responsável pelo desenvolvimento de produto, mas fica também com a semente básica e pesquisa de produção. Na época ali, que ficava ali em Barão Geraldo, né? Falei, não, beleza, ficamos, então continuamos. Aí fizemos um time interessante ali, sabe? Era o Afonso, era o líder. Aí tinha eu na parte que ficava, ele chamou de gerente técnico, tinha o Walter Trevisan, que era pesquisa, tá? O Cal era vendas, né? Basicamente, aí tinha na produção era o Edson, que é da Cargill, tá? Então ficou esse time ali. Cara, no time bom, aí nós tivemos que sair de Andirai para Campinas. Eu e o Cal moramos juntos num apartamento. Eu aluguei um apartamento. O Cal era mão de vaca, sabe? Esse negócio. Aí é o seguinte, mas aí eu aluguei um apartamento e a gente morava junto lá, né? Eu pagava, mentira, a gente rachava as despesas ali e tal, né? Então a gente tinha uma reunião ali, tinha o Stuart também, não sei se você lembra dele. Lembro, o Stuart. Ele cuidava da parte de biotecnologia. Então essa era a diretoria do Afonso Alba, tá? Beleza. Aí nós mudamos para Campinas, aquela história toda, tá? Aí veio a Monsanto, comprou, né? E aí acabei indo para Uberlândia, né? E ficando lá o diretor de pesquisa da Monsanto. Durou pouco. Na Syngenta, eu pedi demissão. Lá eu fui mandado embora, pelo tá? Porque nós tivemos um atrito lá, comecinho de 2000, em junho. Tivemos uma reunião em São Paulo, deu um problema. Cara, eu também tenho pavio, não é pavio curto, é um ponto que você estoura. Então eu acabei estourando com ele lá. Essa eu não sabia, e você foi para onde daí? Aí eu fui para Pioneer. Na semana seguinte eu fui para Pioneer.